O tema da palavra de hoje vai liberar o destino de alguma família aqui e de alguma geração aqui. Alguém crê nisso? Seus filhos, os filhos dos seus filhos vão usufruir do seu posicionamento profético. Abraão veio de uma família idólatra, construiu imagens, se torna o pai da fé. Paulo era um perseguidor dos cristãos, foi ensinado aos pés de Gamaliel. Ele foi criado, doutrinado, ensinado, projetado para que se tornasse alguém zeloso pelo que eles criam e, por consequência, um perseguidor da igreja de Jesus. Sabe o que eu amo na história de Deus com homens que se tornaram vulneráveis para Ele, disponíveis para Ele? É que, a despeito dos projetos familiares para alguns deles, se cumpriu uma palavra de Deus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Então, um se torna de perseguidor da igreja a plantador de igrejas, outro de pescador de peixes a pescador de homens. Eu não sei quem você era, eu não sei qual é o seu passado, eu não sei qual é a sua origem, mas eu vim declarar em nome de Jesus que, se você estiver disponível para o novo de Deus, o seu futuro vai parecer mais com o que Deus espera de você do que com o que os seus pais desenharam para você, desejaram para você, sonharam para você. Alguém crê nisso? Diga amém. Pastor, você está dizendo que os sonhos dos meus pais não são bons? Não, eles podem ser incríveis, gigantes, mas nenhum deles se compara aos sonhos de Deus para você. O Deus que fez tudo que existe quando nada existia, vai fazer de novo. Alguém crê nisso? Diga amém. O tema da mensagem de hoje, eu quero continuar dentro dessa série sobre as emoções. Eu preguei sobre isso dois domingos antes da gente receber o Danduque. Quando estava aqui no domingo que a gente recebeu o Danduque, foi surreal tudo que Deus fez. E eu falei sobre o centro das nossas emoções. A Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o centro das suas emoções, porque desse lugar provém as fontes de vida. E hoje eu quero falar sobre o medo. Tem mais gente sendo saqueada pelo medo do que por qualquer outro gigante. Talvez o medo seja o gigante que tem parado você hoje. Eu vou além, irmão. Talvez você nem saiba que o medo tem sido o gigante que tem parado você. É como aquele gigante que afrontava o exército de Israel. Quando Davi chega e pergunta: quem é esse incircunciso filisteu? Aquelas palavras que aquele gigante liberava contra o exército e contra o povo de Deus, elas não começaram naquele momento, elas já estavam acontecendo há algum tempo. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Às vezes a gente está tão acostumado com a voz dos nossos gigantes que a gente já não se incomoda mais com eles. Muitas vezes a gente toma posse de algo que deveria rejeitar. Eu ministrei sobre isso no início do culto. O meu câncer, o meu problema, a minha crise, o meu divórcio. Tomamos posse daquilo que deveríamos rejeitar. Não é o seu gigante, não são os seus medos, não é a sua ansiedade. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si todo o jugo e toda a maldição, todo o cativeiro e toda a enfermidade, e Ele fez de todo o inferno um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então eu quero declarar e eu quero trazer a tua memória em nome de Jesus. E se você crê nisso, eu quero que você celebre que tudo o que se levanta contra você hoje já foi vencido por Jesus há mais de 2000 anos atrás. Você crê nisso? A nossa convicção numa vida vitoriosa não está ligada às batalhas que venceremos amanhã, está ligada a uma batalha que Jesus já venceu ontem. Não é sobre a minha performance atual, é sobre a performance final de Jesus. Não é porque nessa semana eu fui mais crente, não é porque nesse ano eu consegui vencer mais do que no ano passado. Não. As minhas vitórias futuras estão ancoradas numa vitória passada. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus declarou: está consumado. E todos que estão debaixo desse nome carregam essa herança. Alguém aqui comigo, diga amém. Quero pregar aqui, mas eu preciso que alguém queira ouvir uma mensagem. Alguém que quer ouvir uma palavra nessa manhã? Por favor, provoque isso. Provoque essa atmosfera, provoque esse ambiente. 2017. Vocês ouviram? Aleluia. Aleluia. 2017 eu estava em Las Vegas e do nada eu me vi no meio do maior atentado terrorista com arma da história dos Estados Unidos. 2017 foi um ano agitado para mim. Foi um ano que eu quase morri. Foi um ano em que eu venci a morte.
Foi um ano em que eu fui para um leito de hospital e usei fralda, fiquei 35 dias internado, mas também foi um ano em que eu vi Deus me tirando daquele lugar e cumprindo promessas antigas. 2017 foi um ano em que eu ganhei uma viagem para Los Angeles 3 meses depois de sair da internação, e aquilo me renovou e foi incrível. Mas também foi um ano em que eu estava no meio do maior atentado da história dos Estados Unidos. Irmão, eu não sei se você já viveu algo parecido com isso, mas eu vim do Rio de Janeiro e eu sei do que eu estou falando. É aterrorizante, é ruim a sensação. Tiroteio, medo, confusão. No Rio, infelizmente, é algo comum as pessoas vivenciarem isso. Arrastão, troca de tiros. E se tem uma coisa que eu vivenciei na pele, 2017, no meio desse atentado, para mim foi a expressão mais visível que eu tinha experimentado até então, do que é o medo e do que ele é capaz de fazer. Irmão, se tem uma coisa que eu aprendi nesse dia, é que de fato o medo gera paralisia. Eles evacuaram o restaurante que a gente estava, levaram a gente para o subsolo, a gente ficou dentro da despensa, era como se fosse uma câmara frigorífica, e eles fecharam a porta, e a gente só pôde sair dali quando a polícia chegou, e eles evacuaram todo aquele lugar que a gente estava. E eu lembro de ter visto algumas pessoas que eles literalmente pararam. Eu lembro de uma senhora, e essa senhora me marcou demais. Estava todo mundo descendo as escadas desesperado, e ela simplesmente parou. E as pessoas diziam para ela: vamos, você precisa se mover, a gente precisa descer. E ela falava: eu não consigo. Ela parou por causa do medo. E eu lembro que Deus falou muito comigo depois desse episódio a respeito do medo. Uma das coisas que Deus me ensinou sobre o medo é que o medo, ele não tem a função de gerar movimento. Pelo contrário, o medo tem como propósito gerar paralisia. Quando você via alguma coisa há algum tempo atrás, nos primórdios, quando você via um animal ou algo que você tinha medo, aquilo fazia você parar, fazia você parar, avaliar, recuar. O medo, ele faz com que a gente não seja tão impulsivo em alguns momentos, e ele pode até ter uma função protetiva. O problema é que quando o medo se torna o nosso conselheiro, a gente começa a enxergar o mundo a partir da perspectiva dele, e não da perspectiva de Deus, ou das promessas, e não da perspectiva da fé, ou dos milagres. Se o medo é o seu conselheiro, o conselho que ele sempre vai te dar é: não faça, não entre, não tente, não se lance, não confie, não comece, não creia. Por quê? Porque o medo tem uma função de gerar paralisia. Alguém está comigo? Diga amém. Mas existe uma palavra de Deus sobre você. E qual é a função das palavras de Deus? Em primeiro lugar, a função das palavras que saem da boca de Deus não são para comunicar uma ideia. Deus não é um comunicador, Deus é criador. Toda palavra que sai da boca de Deus cria uma realidade que não existia. Ele disse: haja, e tudo houve. Ele disse para que fosse feito, e tudo que foi feito se fez. Porque uma palavra saiu da boca de Deus. João diz que no princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. O primeiro propósito da palavra de Deus é criar algo. A palavra de Deus, ela é criacional, ela gera o que não existia. Existe uma outra função incrível na palavra de Deus, que é de sustentar. Ele não só cria a realidade, como ele sustenta o que criou. Em Gênesis, uma das palavras que é utilizada para a criação de Deus é o bará. No original, você vê o bará de Deus em alguns momentos cruciais da construção da história. O que é o bará de Deus? É algo mais profundo do que uma criação. Significa que ele não só criou, mas sustenta o que foi criado. Deus, ele não só prometeu, mas sustenta o que foi prometido. Deus não só gerou, mas ele sustenta o que foi gerado. Alguém comigo aqui, diga amém. Então a palavra de Deus tem como propósito criativo, também tem como propósito sustentar o que prometeu. A palavra de Deus, ela é muito poderosa nos seus efeitos, porque ela também gera destino. Toda palavra que sai da boca de Deus a seu respeito gera destino. Você quer saber se uma palavra que você recebeu, ou que você teve uma impressão no seu espírito, é de Deus ou não? É muito simples ter esse termômetro. Toda palavra de Deus gera convicção, toda palavra do inferno gera condenação. Às vezes nos dão algumas palavras e são conselhos. Tem gente que fala: olha, deixa eu fazer uma crítica construtiva, só queria dar uma opinião. Se gera condenação, peso, medo, angústia, não vem da parte de Deus.
Porque Deus até quando exorta, exorta em amor e sempre nos leva para um caminho mais alto. Então uma das funções da palavra de Deus é liberar o seu destino. Declaro com autoridade, diga: a palavra que sai da boca de Deus cria o que não existia, sustenta o que foi prometido e libera destinos. A palavra de Deus para Lázaro liberou o destino de Lázaro. Lázaro, vem para fora. A palavra de Deus para Abraão liberou o destino de Abraão, de toda uma geração. Sai da sua terra e do meio da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. A palavra de Deus para Jesus confirmou a identidade dele antes de Satanás vir para questioná-la. Esse é o meu filho em quem eu tenho o meu prazer. Foi o que Deus disse nas águas do batismo. Tempos depois, Satanás se apresenta para Jesus e a primeira tentação dele é questionar a identidade de Jesus. Se você for de fato filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Irmão, guarda isso: a palavra que sai da boca de Deus sempre gera destino. E por consequência disso, a palavra que sai da boca de Deus sempre gera movimento. Deus é um Deus de movimento. Deus é um Deus de muitas águas. A voz dele é como o som de muitas águas. A Bíblia diz que se recebermos ele como nosso Salvador, do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Uma vida com Deus é uma vida em movimento. Uma vida com Deus é uma vida saudável. Uma vida com Deus é uma vida frutífera. Uma vida com Deus é uma vida de glória em glória. E por conta disso, também vivemos de batalha em batalha, porque só há glória em meio a batalhas. Então, uma vida com Deus é uma vida de desafios, é uma vida de topos, mas também é uma vida de vales. É uma vida de provisão, mas também é uma vida de tentação, de levantes. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! Muita gente tem sido saqueado no seu destino profético, porque está esperando que o medo saia para que Deus comece. Está esperando que o medo cesse para que uma palavra se cumpra. O medo sempre vai ser um companheiro na sua jornada, guarda isso. Você não vai convidá-lo, você não vai recebê-lo bem muitas vezes, mas ele vai estar sempre ao seu redor. Basta uma brecha e ele vai se apresentar para te dar, e eu boto entre aspas, um suposto bom conselho. Quando palavras de vida cessam, quando eu não estou cheio da palavra, não me alimento das promessas, quando eu não trago a minha memória o que me dá esperança, eu estou tão vazio que qualquer palavra serve. E é nesse momento que o medo encontra lugar. Se estivermos vazios da palavra, abraçaremos palavras que não são de Deus como se fossem. Por quê? Porque para quem está na reserva, qualquer combustível serve. O medo, ele está sempre ao teu derredor, no seu dia mal, no dia do seu cansaço, no dia que uma porta se fecha. Se você permitir que ele te aconselhe, ele sempre vai fazer você acreditar que é melhor ser mais moderado, mais comedido. O medo, muitas vezes, ele é travestido de equilíbrio. Quantas vezes eu ouvi pessoas que vinham com um suposto bom conselho, na verdade o que eles me aconselhavam era me arriscar menos, confiar menos, me lançar menos, porque muitas vezes essa palavra, ela parece que é uma palavra de equilíbrio. Você precisa devagar, você precisa se envolver menos. Quantas pessoas que você conhece, familiares, pessoas do seu convívio, do seu ciclo social, pessoas que te amam, já não questionaram, por exemplo, o teu envolvimento com Jesus ou com a igreja? Você não acha que você está servindo demais, fazendo demais, se dedicando demais, buscando demais? Por que isso acontece? Porque quem não teve um encontro com Deus sempre vai chamar de desperdício, que a gente chama de adoração. Você está desperdiçando o seu sábado servindo? Não, eu estou adorando, meu Deus. Eu sei de onde Ele me tirou, eu sei quem Ele é para mim, eu sei o que Ele está fazendo na minha história. Mas quem não teve encontro com Deus vai chamar de desperdício, que nós chamamos de adoração. Muitas vezes os conselhos têm na sua origem o medo. Por quê? Porque todo medo, ele originalmente foi gerado pela dúvida. O medo é uma expressão de dúvida. Estou com medo de falir, é uma dúvida. Eu não sei se Deus vai prover, eu não sei se a porta vai continuar aberta, eu não sei se eu vou ter para pagar amanhã. O medo do divórcio, eu não sei se Deus vai sustentar meu casamento, eu não sei se eu vou ter o livramento, eu não sei se eu vou aguentar, eu não sei se eu vou ser renovado. O medo de não dar certo, eu não sei se vai acontecer, se vai se cumprir, se a porta vai se abrir. Irmão, todo medo é uma expressão de dúvida. E é por isso que o medo, muitas vezes, ele está roubando de nós uma convicção que não deve ser emocional. Foi o que eu falei no início do nosso culto.
Confiança não é emocional. Eu não confio em Deus porque eu estou me sentindo bem. Eu confio em Deus porque Deus é bom, independente do que eu sinto. Sentimentos são transitórios, são momentâneos, são volúveis. Mas Deus não. O caráter dele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Todas as coisas podem passar, mas as palavras dele não passarão. Alguém comigo aqui diga amém. Então o medo muitas vezes ele encontra espaço em lugares onde a gente não preencheu. Pastor, como eu posso estar mais protegido do medo? Quanto mais você se enche das palavras de Deus para você, menos espaço tem para dúvidas do inferno se alojarem em você. Eu não sei se eu sou amado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Eu não sei se eu vou romper. Maior é o que está em nós do que tudo que se levanta ao nosso redor. Existe uma palavra que eu amo, a Bíblia diz: acaso Deus, ele prometeria algo que não tem o intuito de cumprir? Irmão, a palavra de Deus diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Para cada dúvida que você tem, existem palavras de Deus para sucumbi-las. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. É Deus quem te guarda, é Deus quem te move, é Deus quem te guia, é Deus quem te sustenta, é Deus quem provê. Mas se a gente não se encher dessas verdades, o medo encontra espaço em nós. Alguém comigo aqui ainda diga amém. Eu preciso correr, porque eu preferi investir bastante tempo nesse primeiro culto profetizando, declarando. Eu vou ter 13 minutos para finalizar essa mensagem. Não, eu acho que não vai dar, mas eu continuo no segundo culto. Se você não puder, assista o terceiro ou o quarto. Mas eu queria falar sobre algo na história bíblica que é tão poderoso, porque fala a respeito desse contraste entre uma promessa e um medo, entre um destino profético e o medo. Irmão, guarda isso. Tem muita gente que carrega uma palavra poderosa, mas tem trazido à memória os medos do passado ao invés das promessas do futuro, marcas do passado ao invés das promessas do futuro, ladrões de alegria do passado ao invés das promessas do futuro. Todas as vezes que a gente consulta o nosso passado para entender sobre o nosso futuro, a gente pode viver uma crise. Você tem que voltar na sua origem em Deus, não no seu passado. O seu passado, ele fez parte da construção de quem você é. Guarda isso, irmão. Nós somos frutos do nosso passado, mas nós não podemos nos tornar reféns dele. O meu passado foi construído a partir de sentimentos, emoções, vivências, mas eu prefiro olhar para o futuro a partir de promessas do que a partir de experiências pessoais. Eu não consegui, eu não rompi. No passado eu não vi acontecer. Ok, o Evangelho entrou na minha história. Como que é a partir de hoje? Deus disse que vai acontecer, eu creio, já aconteceu. Deus disse que vai abrir, eu creio, já se abriu. Deus disse que vai fazer, eu creio, Ele já está fazendo uma coisa nova. Deus disse que vai conectar, Ele já está conectando. Deus disse que vai me enviar, Ele já está me enviando. Alguém crê nisso? Diga amém. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. O processo já faz parte da promessa. Deus me deu essa palavra um tempo atrás, quando eu estava no meio de um deserto, e eu falei: Deus, quando que esse processo vai acabar para eu começar a viver a promessa? Deus disse: o processo já faz parte da promessa. A promessa que eu te fiz contemplava o processo que você está vivendo. Esse deserto já faz parte da promessa. Esse desafio já faz parte da promessa. Esse gigante já faz parte da promessa. Você acha que quando Davi enfrenta o gigante, algo fugiu do controle de Deus? Irmão, o gigante tirou Davi da invisibilidade e levou ele para o seu lugar de destino. Você acha que o cativeiro de José foi uma surpresa na história de Deus? O cativeiro de José tirou ele do meio do ciclo dos irmãos, mas colocou ele diante do faraó. Existem muitas coisas que parecem estar desmoronando aos seus olhos, mas aos olhos de Deus tudo está se encaixando. Deus está nos empurrando para um destino profético melhor, maior, mais poderoso do que tudo que já vivemos até aqui. Alguém crê nisso? Diga amém. Aleluia. Aleluia! Deus não foi pego de surpresa. Pedro tenta defender Jesus. Ele fala: não vou matar você, mestre. De forma alguma a gente vai deixar que isso aconteça. Jesus fala: aparta-te de mim, Satanás. O conselho dele parecia bom, sim ou não? Sim ou não, igreja?
Eu vou proteger quem eu mais amo, eu vou proteger o mestre, eu não vou deixar que matem ele, eu não vou deixar que humilhem ele, que persigam ele, que crucifiquem ele. Guarda isso. Tem muitos conselhos que parecem bons aos nossos olhos, mas não nos empurram para o nosso lugar de destino. Jesus fala, aparta-te de mim, mas da mesma forma, quando Judas está vindo beijar Jesus e sinalizar quem era o Messias, quem era o mestre entre os discípulos, quando Jesus o recebe chamando ele de amigo. Ele fala, amigo, com um beijo você entrega o Filho do Homem. Por que Jesus chama Pedro, que tenta defendê-lo de Satanás, e chama Judas, que acaba de traí-lo, de amigo? Porque um estava poupando ele do seu destino profético, o outro estava empurrando para esse lugar. Guarda isso, irmão. O processo já faz parte da promessa. Jesus fala, olha, um de vocês vai me trair. Isso era uma crise? Não, isso era uma convicção. Alguém precisa me trair para que eu seja entregue, para que se cumpra a palavra, para que eu seja crucificado. A Bíblia já dizia, maldito é todo aquele colocado sobre o madeiro. A palavra já falava, cães me rodeiam. A palavra já fala sobre o sentimento que o Messias teria na cruz antes de ser crucificado, antes dele nascer. A palavra já dizia, Isaías, não havia beleza nele, ou formosura, ou nada que nos atraísse a ele, irmão. A palavra já dizia a respeito de tudo aquilo que se cumpriu em Jesus. Então quando o processo vem, Jesus olha para o processo, como diz a Bíblia, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a vergonha e a dor. Por quê? Porque ele sabia que o processo fazia parte da promessa. Uau, José foi vendido, não vai se cumprir a promessa que Deus havia feito para ele. Não. José foi vendido, e é mais uma etapa dentro do cumprimento da promessa que Deus fez para ele. Davi foi perseguido, Daniel foi lançado entre leões, Moisés enfrentou desafios, enfrentou seca, enfrentou faraó, enfrentou exércitos, mas ele tocou a rocha e a água saiu. Ele colocou o cajado e o mar se abriu. Ele avançou e a palavra se cumpriu. Por quê? Declara com autoridade, levante suas mãos, diga com autoridade, diga, porque o processo já faz parte da promessa. Você crê nisso? Talvez você está vivendo um momento difícil. Deixa eu te dar uma boa notícia, o processo já faz parte da promessa. Não é algo paralelo a ela, é algo que faz parte dela. O martírio de Jesus, a traição de Judas, a perseguição dos cristãos da igreja primitiva, o primeiro mártir, apedrejado. A Bíblia diz que da face dele havia tanta glória, havia um esplendor. Na face do primeiro mártir, Estevão. Irmão, a gente olha para a história da igreja, perseguiram a igreja, tentaram matar a igreja, tentaram parar a igreja, tentaram frustrar os planos da igreja. A igreja cresce cada vez mais, a igreja prospera cada vez mais, a igreja avança cada vez mais. Você está comigo ainda? Diga amém. Números 13:30 fala sobre os espias que são enviados para a terra prometida. Irmão, guarda isso, o fato de você ter promessas não vai livrar você da possibilidade de enfrentar medos. Esses homens que eu vou falar aqui, eles estavam debaixo de uma promessa. Eles viram o mar se abrir, eles viram pão cair do céu todos os dias, eles viram as roupas não se desgastarem ao longo de anos, eles viram a mão de Deus, o cuidado de Deus, a provisão de Deus. Estavam debaixo de uma promessa de Deus, foram guardados por Deus, guiados por Deus, libertos por Deus, enviados por Deus, e ainda assim o medo conseguiu encontrar espaço dentro deles. Estavam diante da terra prometida, estavam com medo de acessá-la. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Tem muita gente que se sacia só pelo fato de saber que tem promessas. Quantos gabinetes e conversas eu já fiz com pessoas que me disseram assim: pastor, tem 10 anos que eu ouço pessoas dizendo que eu vou ser um avivalista. Pastor, desde pequeno eu ouço que eu vou viver isso, que eu vou viver aquilo. Você percebe que essa pessoa está saciada só pelo fato de ter uma promessa. Irmão, uma promessa é bom, mas vê-la se cumprindo é melhor ainda. Você não pode se saciar com o fato de carregar a promessa. Você precisa se mover
debaixo de um entendimento. Eu vou viver cada promessa que o Senhor me fez. Mas os gigantes são grandes, mas o meu Deus é maior. Mas as muralhas são fortes, mas o meu Deus é mais forte que elas. Mas os levantes são demais, mas o meu Deus se levanta antes de cada um deles se levantar contra mim. Irmão, a gente tem que ter um entendimento que as promessas são estabelecidas através de processos, de levantes, de desafios, de retaliações. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Alguém crê nisso? Diga amém. Deixa eu correr, Números 13:30 diz: então Caleb fez calar o povo perante Moisés, e ele disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Alguém está comigo? Diga amém. Vou compartilhar bem rápido algumas chaves que me chamam a atenção nesse texto, e no próximo culto eu vou fazer uma pregação um pouco mais expositiva. Irmão, pega isso. Primeira coisa que me chama a atenção, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Guarda isso em nome de Jesus. Tem momentos que a gente precisa calar as vozes que dizem que não vai acontecer, que não vai se cumprir, que não vai se abrir. E precisamos trazer à memória aquilo que Deus disse que faria, que aconteceria. Muitas vezes a gente é muito delicado com as vozes contrárias e pouco ousado para profetizar. Você quer um exemplo disso? Quantas vezes a gente vê, no momento, por exemplo, de clamor da igreja, pessoas que estão tímidas. Você precisa de um milagre, seu casamento está em crise, a sua vida espiritual está um lixo, a sua empresa está quase fechando. Você fala: alguém que precisa de milagre, vem aqui à frente. Tem gente que não se expõe porque tem vergonha do que vão pensar, o que vão pensar de mim. As pessoas que estão aqui podem me conhecer. Irmão, muitas vezes a gente prefere se calar do que se posicionar e profetizar. Quem tem que se calar são as vozes contrárias ao nosso redor. Que se cale toda palavra maldita liberada sobre a minha casa, que se cale toda palavra contrária liberada sobre o meu ministério, que se cale toda palavra liberada em juízo contra mim, que se calem os meus opositores, que sejam reduzidos a nada, que sejam colocados debaixo dos nossos pés, os inimigos de Deus, que sejam abatidos. A gente tem que ser ousado contra aqueles que têm tentado paralisar a nossa casa, o nosso destino, a nossa promessa. Às vezes a gente é educado com o inferno, e muitas vezes a gente é ousado com o que não deveria ser. Eu vim do Rio de Janeiro, irmão, e uma coisa que faz parte da nossa cultura em muitas famílias é você ser barraqueiro. Alguém já conheceu alguém barraqueiro aqui? Não acredito que a professora falou isso pro meu filho. Ela vai ver, amanhã ela vai ver. O que você vai fazer amanhã? Amanhã eu estou indo na escola, vou resolver essa situação. Não acredito, o vizinho parou o carro de novo na minha vaga. Não, peraí, eu vou bater na casa dele, deixa eu resolver isso agora. Quantas vezes a gente é ousado com o que não deveria ser, e a gente é mansinho com o que não deveria ser. Uma das palavras que Deus me deu quando eu voltei para o Brasil, quero que você guarde isso: tem muita gente miando quando já deveria estar rugindo. Pega isso, igreja. Deus não te chamou para miar diante dos seus inimigos, Deus te chamou para rugir. A Bíblia diz que os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como o leão. Primeira chave, Caleb fez calar. Fala comigo. Então Caleb calou a boca de todos os opositores. Pastor, você está dizendo que eu tenho que ser mal educado? Não estou falando sobre pessoas, eu estou falando sobre espíritos. A nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Irmão, um povo que está falando contra uma promessa de Deus é um povo que está falando contra Deus. Caleb não está indo contra a opinião de alguém. Caleb está fazendo calar uma palavra, um conselho de medo. Por quê? Porque há uma palavra e um conselho de vida de Deus. Deus disse: darei a vocês uma terra por herança, darei a vocês uma terra prometida. Então toda palavra que se opõe a uma palavra de Deus é uma palavra contrária àquilo que Deus tem para mim. Você precisa se opor a quem se opõe contra você. Se o inferno diz não vai acontecer, você precisa se opor e declarar: o
meu Deus disse que já aconteceu. Se o inferno disse essa doença vai se parar, você precisa se opor e declarar. Isaías 53 diz que o meu Deus levou sobre si todas as minhas doenças e enfermidades, e o castigo que me trouxe a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras de Jesus eu já fui sarado. O inferno disser, você não vai ter para comprar, para comer, para pagar. Você tem que trazer a tua memória, e você tem que se opor segundo aquilo que Deus já disse a seu respeito. Filipenses 4:19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês segundo as suas riquezas em glória. Alguém comigo aqui, diga amém. Preciso correr. Caleb então fez calar o povo. Fala comigo, ele fez calar o povo perante Moisés, e ele disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança. Fala comigo, certamente. Irmão, de nada adianta a gente calar as vozes do inferno contra as promessas de Deus, se em seguida a gente não se mover debaixo de uma certeza. Porque não é só sobre falar, não é só sobre calar os ruídos, é sobre se mover debaixo de uma palavra. Então você vai falar: irmão, eu rejeito toda palavra contrária, toda palavra maldita, toda palavra de desânimo, toda palavra que gera medo, que gera dúvida, eu rejeito. Amém. E agora? Agora você tem que dar um passo de fé. Porque evangelho não fala a respeito de neutralidade. Evangelho fala a respeito de uma construção. Guarda isso. Eu pecava, não peco mais. Eu fazia, não faço mais. Eu tinha medo, não tenho mais. Eu tinha ansiedade, não tenho mais. Você foi para um lugar de neutralidade. Isso é bom. Mas você tem que dar agora um passo em direção ao que Deus prometeu. Não é só sobre não fazer mais, é sobre o que eu vou fazer com Deus a partir de agora. O medo me guiava, não me guia mais. Amém. Agora você precisa construir uma nova história. Que história é essa? Estou guardado em Deus, os meus pés não tropeçarão. Estou caminhando em fé, estou rompendo em fé. E mesmo quando o mar se levanta, andarei sobre as águas. E mesmo que gigantes se levantem, se levantarão para cair. E mesmo que as fornalhas sejam aquecidas, dançarei com meu Deus no meio do fogo. E mesmo que leões se apresentem, jejuarão na minha presença. E mesmo que inimigos me sequem, virão contra mim por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. E mesmo que haja uma palavra contrária a meu respeito, as palavras de Deus são para mim vida, e me fortalecem, me sustentam, e me guiam, e me movem, e me liberam, destinam. Alguém comigo aqui, diga amém. Então Caleb não só calou as vozes contrárias, Caleb se agarrou a uma palavra. Ele disse certamente. Fala comigo, certamente. Bom, certamente é algo muito forte. Não tem espaço para dúvida. Irmão, você vai fazer? Certamente. Você olha e fala: esse cara está com sangue no olho. Ele não vai parar por qualquer coisa. Ele não vai desistir por qualquer sentimento. Por quê? Porque ele está decidido, convicto. Existe uma convicção. A primeira coisa que Caleb faz, ele cala as vozes contrárias. Ele cala os ruídos contrários. Mas em seguida ele se posiciona. E que posicionamento é esse? Estabelece um marco. Certamente. Guarda isso, irmão. Certamente subiremos e possuiremos em herança. Ele não está dizendo só que certamente eles vão fazer. Eles estão dizendo que certamente eles vão conquistar a partir do que farão. Ele diz: certamente subiremos e conquistaremos. Muitas vezes a gente tem certeza dos nossos atos, dos nossos passos, mas a gente não tem certeza do resultado deles, ou do resultado do nosso posicionamento. Irmão, você vai fazer o que esse ano? Cara, esse ano eu vou me mover. Não, você não vai só se mover, porque tem muita gente se movendo para lugar nenhum. Não, nesse ano eu vou me lançar. Você não vai só se lançar, porque tem muita gente se lançando no lugar errado, na pessoa errada. Não, esse ano eu vou correr, irmão. Não é sobre correr, porque tem muita gente que está chegando mais rápido em lugar nenhum. Irmão, esse ano eu vou avançar e vou ver o cumprimento das promessas. Esse ano eu vou correr até o destino que Deus preparou para mim. Esse ano eu vou me lançar e Deus vai cumprir cada palavra que Ele fez. Irmão, guarda isso. Muitas vezes estamos empolgados no processo, mas não discernimos o destino. Tem muita gente convicta andando em círculos, porque tem certeza que vai chegar, só não sabe aonde. O povo andou em círculo por anos, debaixo de uma palavra, animados debaixo de uma convicção, mas andando em círculo.
Quanta gente você conhece que está animado, mas não consegue romper? Eu li algo alguns anos atrás que mudou minha história. Alguém está recebendo algo de Deus? Diga amém. Não tem nada pior do que um tolo motivado. Não existe nada pior do que um tolo motivado. Irmão, não é só sobre correr, é sobre correr para o lugar certo. Não é só sobre se lançar, é sobre se lançar na pessoa certa. Não é só sobre confiar, é sobre confiar na promessa certa. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Deixa eu correr, a Bíblia diz: certamente subiremos e possuiremos em herança. Fala comigo, em herança. Por que é tão poderoso, pastor, essa afirmação? Porque quem não entendeu herança não entendeu graça. Quem não entendeu graça não entendeu nada. A herança fala a respeito de algo que eu não conquistei no meu presente, mas eu recebi por conta de uma conquista de alguém no meu passado. Herança fala sobre transferência. Herança fala sobre algo que foi confiado a uma próxima geração. Herança fala sobre um presente. Herança fala sobre um favor. Na cultura brasileira, muitas vezes a gente questiona, por exemplo, milionários que são milionários porque são herdeiros. E a gente quer descredibilizar o que eles têm por conta da forma como conquistaram. Mas alguém conquistou para ele ter. Então, por mais que talvez o que ele faça hoje não seja extraordinário, o que alguém fez na sua linhagem foi, ele está usufruindo de um legado. Então, quando o Benício ou a Cecília ou a Chloe, por exemplo, estiverem vivendo algo glorioso, eu não posso credibilizar o que eles estão vivendo por conta de algo que eles receberam dos seus pais, porque eles não tiveram seus pais em algumas noites de sono, porque os seus pais estavam construindo algo que eles usufruiriam em algum momento. Alguém está comigo? Diga amém. Eles fazem parte dessa construção, por mais que não estejam necessariamente construindo, mas eles precisaram pagar um preço, nem que seja da ausência, do cansaço ou qualquer coisa dos seus pais, para que no futuro eles possam receber sobre eles uma transferência. Agora, no nosso caso, essa transferência não vem de homens, nem dos nossos pais, vem do próprio Deus. Existe uma herança justa liberada sobre aqueles que estão em Jesus. Tudo que eu tenho, tudo que eu faço, tudo que eu sou, toda a minha zona de graça, todo o talento que eu carrego, toda a palavra bendita, toda a promessa, tudo isso foi transferido de Deus para mim. Irmão, guarda isso. A Bíblia diz que aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. A base do Evangelho, banda baixinho, por favor. A base do Evangelho é: Jesus não fez, eu vou usar aqui um português bem claro. Você está comigo? Diga amém. Jesus não fez pecado, Ele recebeu pecado. Da mesma forma, eu não fiz nenhum ato de justiça que me tornasse justo. Eu recebi justiça. Faz sentido? Por quê? Porque no Evangelho, tudo que existe de mais glorioso não foi conquistado, foi recebido. Eu não poderia me lavar, Jesus me lavou. Eu não poderia me salvar, Jesus me salvou. Eu não poderia me santificar, Jesus me santificou. Eu não poderia me defender, Jesus me defendeu. Eu não poderia me manter de pé, Jesus me mantém. Eu não saberia para onde ir, Jesus me disse para onde ir. Ele me deu palavras de destino. Eu não conseguiria me sustentar no caminho, Ele me sustenta. Então tudo que eu vivo, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, tudo que eu sou, é porque Deus me deu. Todo dom que você tem, todo talento que você tem, no caso do seu pastor, o dom da oratória, da comunicação, essa visão, a fé de que vai acontecer, vai se cumprir, vai ser maior, vai ser mais glorioso, vai ser mais poderoso, a fé de que Deus vai fazer milagres, o sobrenatural vai acontecer. Irmão, até a fé que a gente tem, foi Deus quem deu. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. O amor que eu tenho pelos meus filhos e pela minha esposa, não é porque eu sou bom, foi Deus quem me deu. A Bíblia diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A sabedoria que nós carregamos, seja ela sabedoria humana, sabedoria de Deus, sabedoria dos céus, do reino, ela é dada por Deus. A Bíblia diz: aquele que deseja sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá livremente àqueles que pedem. Irmão, guarda isso. Tudo que você tem de bom foi Deus quem te deu. Você está comigo? Diga amém. O princípio da herança. Você recebeu uma herança. E Caleb entendia esse princípio, e ele confronta a incredulidade daqueles que não se moviam por esse princípio. A partir desse entendimento, ele diz: certamente subiremos e possuiremos em herança. Igreja, olha para mim. Seu ano pode ser o melhor ano da sua vida, não porque você vai tornar esse ano extraordinário, mas é porque você recebeu de Deus promessas a respeito de um ano extraordinário. Não é porque
você é bom que a sua vida vai ser boa, é porque Deus é bom. Não é porque você é forte que os seus inimigos vão cair, é porque Deus é maior do que todos os inimigos que nos cercam. Não é porque a gente é incrível, é porque Deus é incrível. Somos pessoas ordinárias, mas servimos a um Deus extraordinário. Somos pessoas naturais, mas nos movemos por uma palavra e por um reino sobrenatural. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, diga amém. Quem não entendeu herança, não entendeu graça. O Evangelho é sobre o que recebemos, não é sobre o que conquistamos. Naquela cruz, Jesus conquistou para mim salvação, libertação, favor, filiação. A Bíblia diz que recebemos o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Você não se fez filho, você foi feito filho. Ele te tornou filho. Nós fomos feitos escravos. O Evangelho nos tornou livres. Nós estávamos perdidos. O Evangelho nos trouxe para perto, nos deu destino. Alguém está comigo? Diga amém. E a Bíblia diz: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente, fala comigo, seguramente prevaleceremos contra ela. O que Caleb está dizendo? Não tem espaço para dúvida. Seguramente prevaleceremos contra ela. Algo que eu falei na segunda semana dessa pregação sobre emoções, eu quero que você guarde isso. É impossível ter uma mente negativa e viver uma vida positiva. Igreja, guarda isso. É impossível você ter uma mente negativa e viver uma vida positiva. Todas as palavras de Caleb aqui falam sobre algo que vai acontecer e vai se cumprir. Certamente, seguramente conquistaremos, subiremos, receberemos em herança. Quantas vezes a gente tem gerado palavras negativas e ainda tem uma expectativa de viver algo positivo? Cara, eu não sei, essa semana, irmão, tá difícil. Cara, no meu emprego, meu patrão, meu Deus, a minha vida, a minha esposa, a minha sogra, a minha família, o meu cachorro, cara, a minha igreja, meu pastor. Você não está entendendo, irmão, essa semana, cara, esse ano tá difícil, eu quero que acabe logo. Eu quero, irmão, você tem que ter uma mente positiva e fazer confissões positivas. Pastor, mas você não acha que isso é positivismo? Só porque eu vou falar algo vai acontecer, você acha que isso é lei da atração? Não, isso é coerência. Boca fala o que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de esperança, o que sai da minha boca é esperança. Se o meu coração está cheio de promessas, o que sai da minha boca é promessa. Se o meu coração está cheio de alegria, o que sai da minha boca é alegria. Se o meu coração está cheio de medo, o que sai da minha boca é medo. Então Caleb diz: seguramente prevaleceremos contra ela. Versículo 31, eu vou finalizar aqui. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. Bom, guarda isso. Porém os homens que com ele subiram. Você percebe que tem pessoas que podem estar na mesma jornada que você, no mesmo caminho que você, no mesmo ambiente que você, ouvindo a mesma palavra que você, e não vão ter a mesma convicção que você. É por isso que o problema da gente basear a nossa fé e a nossa expectativa no sentimento do outro é que se a gente caminha ao lado de pessoas que não creem mais em milagres, a gente pode começar a desconfiar deles. Se a gente começa a caminhar com pessoas que são ácidas em relação à igreja, a gente pode começar a perder a alegria de fazer parte da igreja. Irmão, guarda isso. Os mesmos homens subiram pelos mesmos caminhos e foram ao mesmo lugar, mas vieram com uma notícia diferente. Quantas pessoas, quando a gente recebeu a palavra de vir para cá, falaram: Fernandes, cuidado, Alphaville é um cemitério de pastores, eu vi muito ministério incrível, tentar a sorte aí e não consegui. Primeira coisa, irmão, cemitério é um lugar rico de nutrientes. É sobre os ossos do passado que construiremos o exército forte e poderoso. Deus me deu essa palavra em relação ao Alphaville, eu quero que você guarde isso. Quando o profeta diz: vale de ossos secos, voltem a viver, havia um exército forte e poderoso esperando uma palavra de ressurreição. E é isso que nós viemos fazer em Alphaville, em São Paulo, Brasil. Voltem a viver projetos, ministérios, voltem a viver sonhos ministeriais, palavras de Deus, voltem a viver palavras antigas, desígnios antigos, voltem a viver dons que foram em alguns momentos enterrados, esquecidos, adormecidos, voltem a viver. Alguém comigo diga amém. Segunda coisa, irmão, quem se move por uma palavra não depende da sorte.
Muita gente foi tentar a sorte. Pois é, e eu imagino por que deu errado quem veio tentar a sorte. Mas nós não viemos aqui fazer uma igreja debaixo de uma tentativa de sorte. Viemos construir algo poderoso em Deus debaixo de uma palavra. Alguém comigo diga amém. Então eles sobem pelo mesmo caminho. As pessoas estavam ao lado dele, mas a Bíblia diz, eles disseram, não poderemos contra aquele povo. Pega essa chave, irmão, porque eles são mais fortes do que nós. Está comigo? Diga amém. Alguém está recebendo algo de Deus? Bom, pega isso aqui. Isso é uma chave de sabedoria, pode abençoar você. A perspectiva dos espias era uma comparação entre eles e os inimigos. Todas as vezes que você comparar você com os seus inimigos, você vai ter medo. Por quê? Porque é muito provável que os seus inimigos sejam mais fortes do que você. Quem são os meus inimigos? Desânimo. Eu comecei há 35 anos a minha jornada. O desânimo está rondando a terra desde que o pecado entrou na criação. Luxúria, vaidade, o que mais? Promiscuidade, amor ao dinheiro. O que derruba o ministério de um pastor? São esses, é o que a gente chama de pecados capitais. Não é uma definição bíblica, é uma definição cultural, mas é interessante para a gente usar ela como exemplo. Esses, entre aspas, pecados capitais é o que derrubam muitas pessoas. Então guarda isso, irmão. Todas as vezes que eu olho para os meus inimigos e eu tento achar forças em mim para confrontá-los, eu vou ter medo. Imagina Davi olhando para o gigante. Imagina Daniel olhando para os leões. Imagina Mesaque, Sadraque e Abidnego olhando para uma fornalha aquecida 7 vezes mais, que os soldados que foram lançá-los foram queimados só de chegar perto. Os seus inimigos muitas vezes são mais fortes do que você é, mas nenhum deles é mais forte do que o seu Deus é. Então pega isso. O problema dos espias que não acreditaram que entrariam e teriam por herança a terra prometida é que eles estavam se comparando com seus inimigos, mas eles precisavam comparar o Deus deles com o Deus do inimigo deles. É isso que Davi faz, eu já falei sobre isso aqui. Quem é esse incircunciso filisteu? Um incircunciso era um homem sem aliança. O que Davi está dizendo em outras palavras é: como que um homem que não carrega uma aliança de Deus está afrontando um povo que caminha debaixo de uma aliança de Deus? Davi se garantiu na aliança que tinha, e ele viu a fragilidade do gigante na ausência da aliança que ele não tinha. Então guarda isso, irmão. Os seus inimigos não têm uma aliança com Deus. O câncer não tem uma aliança com Deus. O medo não tem uma aliança com Deus. A depressão não tem uma aliança com Deus. O divórcio não tem uma aliança com Deus. A escassez não tem uma aliança com Deus. A morte não tem uma aliança com Deus. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, estamos firmados debaixo de uma aliança feita não por mãos humanas, como diz a palavra, nem feita por tinta ou caneta, mas feita pelo próprio sangue do Cordeiro de Deus. O Filho de Deus assinou com seu próprio sangue uma procuração e deu aos seus filhos a chave do reino dos céus para ligarem e desligarem, para se moverem e avançarem. Há alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Aleluia. Aleluia. Preciso terminar, fica de pé no seu lugar para parecer que está acabando. Fica de pé. Alguém está recebendo algo aqui? Não poderemos subir contra aquele povo. Por quê? Porque aquele povo é mais forte do que nós. Pode até ser, mas o Deus daquele povo não é mais poderoso do que o nosso Deus. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus fez uma promessa, Ele é fiel para sustentá-la. Você crê nisso? Diga amém. E eu finalizo aqui, Números 13, 33. Olha o que eles dizem: éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Os Espíritos estão falando, irmão, não só os nossos inimigos acham que a gente é fraco, como a gente olha para a gente mesmo e a gente se sente fraco. Mas olha que interessante isso. Josué 2,9. Prostituta Raabe, ela diz algo poderoso. Ela diz o seguinte: da mesma forma que o povo de Deus estava com medo de avançar, aquele povo estava com medo do povo de Deus avançar.
seus inimigos, irmão, guarda isso. Todo principado e potestade, toda palavra contrária, tudo que se levanta contra você, ele não tem medo quando você está na igreja, ele não tem medo quando você está num GC, ele não tem medo quando você vem num culto, mas ele começa a temer quando você entende quem você é, o que você carrega, debaixo da palavra que você caminha. Você crê nisso? Olha o que diz a palavra, Josué 2,9. E lhes disse: eu sei que o Senhor deu a vocês essa terra, e vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes, esse aqui é uma pessoa da terra que eles queriam conquistar e estavam com medo de conquistar. Olha os relatos que ela está dizendo. E todos os habitantes dessa terra estavam apavorados por causa de vocês. Por que eles tinham medo? Guarda isso, irmão. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og e os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Será que alguém pode, pelo amor de Deus, dar um brado de liberdade aqui nessa manhã? Aleluia! 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 Alguém comigo aqui, diga amém. De um lado, homens debaixo de uma promessa. Eu não sei se a gente vai conseguir, eu não sei se a gente vai entrar, eu não sei se a gente vai enfrentá-los, se a gente vai vencê-los. Eles são mais fortes do que nós. Aos nossos olhos somos como gafanhotos, e eles também nos veem assim. Olha o medo, irmão. O medo diz: você não vai conseguir, não vai acontecer, não vai se cumprir, você é fraco, você não tem o que precisa, você não vai. Agora, do outro lado, os homens que olhavam para o povo de Deus estavam desesperados. Por que eles estavam desesperados? Pela força do exército deles? Estavam desesperados pela capacidade armamentística deles? Não. Estavam desesperados porque eles ouviram os testemunhos daquilo que Deus havia feito a respeito deles no passado. Guarda isso. Quando ouvimos que Deus secou o mar para vocês passarem, quando ouvimos que vocês aniquilaram reis durante a travessia, quando ouvimos que Deus fez, quando ouvimos que Deus fez, quando ouvimos que Deus abriu, quando ouvimos que Deus cumpriu, quando ouvimos que Deus proveu, irmão, guarda isso. Os nossos inimigos podem não conhecer a nossa força, mas eles conhecem a força do nosso Deus. Max Lucado diz: olhe para os seus gigantes e você tropeçará, olhe para o seu Deus e os seus gigantes tropeçarão. Você quer uma chave para vencer o medo? Para de procurar em você a resposta. Não é sobre você, é sobre Ele, é tudo sobre Ele. Você carrega um poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Vamos, igreja, alguém aqui? E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!